Mais uma vez, feliz sábado, irmãos. Nós estamos aqui para abrirmos a palavra de Deus mais uma vez. Estudamos mais um tema. Na lição aqui nós estudamos o livro de Reis, a história de Eliseu e Naamã. E agora aqui nós vamos estudar a história de Elias e a viúva de Sarepta. Fica no livro de 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis 17. Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Primeira Reis 17. Achou? Então Elias o Tesbita. Encontrou aí, irmão? 17. Aí. Então Elias, o Tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, vira a página, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: retire-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, ele fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Ele bebia a água da torrente. Mas depois de alguns dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traga também um pedaço de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nada cozinhado a não ser um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, eu apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comeremos e morreremos. Elias lhe disse: não temos, vai, faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze aqui fora. Depois fará para ti mesmo para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela, sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, a dona da casa. A sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: o que fiz eu, homem de Deus, para que viesses aqui trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou os seus braços e levou para cima no quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também a dessa viúva com quem me hospedo afligisse matando seu filho? Estendeu-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Senhor, meu Deus, rogo-te que
faças a alma deste menino tornar em mim. O Senhor atendeu a voz de Elias e o menino reviveu. Elias tomou e o trouxe do quarto até a casa e o entregou à sua mãe e lhe disse: veio, seu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço, agora que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Então esse registro, essa história da vida de Elias, são histórias que eu gosto muito. E Elias, ele era um homem notável, assim como Eliseu, que veio depois dele. No Velho Testamento são dois profetas que quando eu começo a ler o livro, são livros que eu paro e fico lendo ali pausadamente. Existem alguns livros na Bíblia que eu começo a ler e eu quero adiantar logo, porque são um negócio meio ruim de ler. Principalmente aquelas histórias que diz assim: fulano era filho de ciclano, né? É uma história que eu estou adiantando. E essas histórias de Elias e Eliseu, são histórias que eu gosto tanto que quando eu começo a ler, eu fico meditando. E às vezes eu leio o capítulo e passo o dia todo meditando nele. Principalmente esse capítulo 17 aqui para mim, ele é um capítulo central. Ele fala sobre o poder da palavra de um homem. Já pensou? E Jesus, ele nos concede autoridade também. Ele disse aos discípulos: a vocês farão milagres assim como eu fiz, e assim até maiores do que esse. Os milagres que Jesus fazia, Elias e Eliseu já tinham feito antes, sabia? Eliseu uma vez fez um milagre que ele fez uma sopa e alimentou todo mundo com aquela sopa. Outra vez estava uma fome grande na terra e um cidadão trouxe 12 pães para ele, né? Ele trouxe só para ele, para Elias. E Elias deu ao povo. O povo estava com fome também. E o rapaz disse: não, senhor, mas 12 pães não vai dar nem para metade. Aí disse: mas pode dar, porque assim como eu estou dizendo, vai dar e ainda vai sobrar. E multiplicou aquele pão e alimentou aquele povo todinho e ainda sobrou. Quer dizer, Elias e Eliseu fizeram isso, né? Bem antes de Cristo. E você observa aqui que Elias, ele ressuscitou um jovem, um rapaz, né? Pegou ele, colocou ali, orou a Deus, fez ali ele fez um ritual ali um pouco estranho, né? Pegou a criança e deitou-se sobre ela. Uma vez Eliseu também ressuscitou uma criança assim. Deitava sobre ela, os olhos junto com os olhos, o nariz junto com o nariz, a boca junto com a boca, as mãos junto com as mãos. E orava e fez isso 7 vezes. Aí na Bíblia ela fala que a criança tossiu, né? Se ressuscitou. A Bíblia resiste que quando Eliseu morreu, colocaram ele numa cova e deixaram a cova aberta. E de repente o pessoal vinha com os viajantes, eles andavam em comboio, em caravanas, e eles iam com um defunto, carregando um defunto. E quando eles passaram por aquele local, acharam aquela cova aberta. Só vou colocar o defunto aqui, aí só precisaram soltar o defunto. Quando o defunto bateu no corpo de Eliseu, ressuscitou e saiu dentro da cova. E o povo ficou tudo espantado com aquilo. Se o jardim jogando o cara morto e o cara ressuscitou. Irmãos, a grande característica do poder de Deus é a ressurreição. Nós acreditamos nela. E só Deus, só Jesus pode ressuscitar o homem. Existem muitos pastores aí que dizem que ressuscitam as pessoas. Mas muitas vezes você pode observar que é fraude. Nenhum ser humano, nenhuma pessoa que se diz ungida de Deus, ela pode fazer isso por poder dela mesma. Elias, ele fazia isso porque Deus estava com ele. E ele tinha o poder de ressuscitar. Elias, ele tinha um poder que com a palavra dele fechava o céu. Já pensou que coisa interessante? Ele diz aqui: segundo a minha palavra, não vai chover aqui dentro desses anos. Eu fico pensando na história de Elias e quanto as pessoas poderiam adiar ele. Eu já falei diversas vezes aqui para vocês, irmãos, que a gente passa por seca aqui no Nordeste, não é?
A gente passa por períodos de crise, falta de água. E na quarta-feira, quando a seca está dando, os irmãos chegam e falam: não, estou pedindo oração para que chova. Vamos orar a Deus para demandar chuva. Eu fico imaginando Elias vindo na igreja um dia desse, e chegando na igreja: eu vou orar aqui, mas para não chover mais. O que é que vocês iam achar de Elias? Todo mundo ia achar ruim, né? Eu fico pensando o quanto Elias não era impopular. Porque ele chegar num lugar que já estava seco e dizer que ia orar para Deus para não chover mais. Sabe por que Elias fez isso, irmãos? Porque ele sabia que aquelas pessoas estavam vivendo na idolatria. As pessoas hoje em dia estão vivendo em quê? Na idolatria, não. E aquilo revoltou Elias. Toda vez que chovia, as pessoas agradeciam, sabe a quem? Baal. Era um Deus que existia na época, chamado Baal. E esse Deus era o Deus da fertilidade, era o Deus que fazia a chuva cair, era o Deus que fazia a terra dar os seus frutos. E as pessoas dançavam, e as pessoas comemoravam quando chovia, agradecendo a esse Deus. E Elias viu aquilo e se revoltou. Ele viu que o próprio rei de Israel estava apanhando aquilo dele. Hoje em dia, quando chove, as pessoas agradecem a quem? Algumas pessoas agradecem a Deus, não é isso? Mas tem umas pessoas que agradecem a José, diz que foi porque foi no dia de São José, não é isso? E esse dia era o dia que, se chover, o inverno vai ser bom. E eles fazem prece. Então, naquele tempo deles era diferente. Aquilo revoltava Elias. Até o dia que eles não aguentam mais, chegou diante do rei e disse: olha aqui, segundo a minha palavra, não é segundo a palavra de Baal, mas segundo a minha palavra, não vai chover mais. E é dentro desses anos, não era dias, não era anos. E Deus disse: muito bem, Elias, agora você vai para tal lugar, porque você pregou uma mensagem muito negativa e o povo vai lhe matar. E Elias fugiu e se escondeu num lugar chamado a Torrente de Querite. Passava um riachozinho ali, água, e ele se hospedou ali, debaixo daquela sombra. Na certa devia haver alguma pedra ali, ficou debaixo da pedra. E aconteceu um milagre, porque Deus todo dia mandava um urubu levar pão e carne para eles. O povo trazia ali no seu bico todo dia, não é uma coisa extraordinária essa. E comia, Elias comia do alimento que o povo trazia para ele. E Elias, pão e carne, e Elias bebia a água que passava ali na torrente de Querite. Mas o povo é o urubu? O povo é um parente. É um pássaro parente do urubu. mais desse tamanho. É. Ele é todo preto. Ele come também carne podre, esse tipo de coisa. É. Mas o urubu é bem grande. Bem maior. É, bem maior. E Elias, ele comeu esse alimento até certo tempo. Mas chegou um tempo que não tinha mais. Por que não tinha mais? Quem sabe dizer? E não estava Hein? chovendo a água. Porque não estava mais chovendo. E por que não estava mais chovendo? Porque ele mesmo pediu a Deus para não chover. E ele mesmo agora estava sofrendo porque ele pediu a Deus para não chover. Já pensou que coisa interessante? E Deus disse: Elias, acabou o alimento aí, vá para a cidade de Tiro, Sidom. Ali tem uma viúva e eu ordenei a ela, diz assim, né? Eu ordenei a ela que te alimento e te sustento. Eu gosto muito dessa história, irmão, porque quando eu vejo que Elias chegou na cidade, a viúva não estava sabendo de nada que Deus tinha mandado ela alimentar ele. Ela estava, o que vocês acham? Ela estava sabendo de alguma coisa? Não, mas ela estava. Mas Deus disse a Elias que tinha ordenado a ela para alimentar ele. Interessante você saber como foi que Deus ordenou. Nem ela mesmo sabia que ela tinha. Como é que Deus ordenou a ela sem ela saber? Como é que Deus ordena uma coisa a gente? Deus ordenou aquele urubu para trazer o alimento dele, não foi, levou ele. E Deus ordenou aquela viúva. Eu gosto muito no Novo Testamento, Jesus fala, né? Jesus falou assim: muitos leprosos, como a gente viu na lição aí, né? Existia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado a não ser Naamã. Aí Jesus diz também: muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, mas nenhuma delas foi alimentada a não ser essa viúva de Sarepta, de uma terra que não era. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso?
Ele estava querendo dizer que somente aquelas pessoas que tinham fé em Deus, no profeta de Deus, é que eram as pessoas que ele estava ordenando. Quando Deus diz assim a Elisa, eu ordenei aquela viúva que te alimenta, era Deus dizendo para Elisa assim: eu vi uma viúva que ela tem fé suficiente para acreditar no que eu falar. E se você disser a ela uma coisa, ela vai obedecer. E em Israel eu não vi nenhuma viúva que acreditasse em você. Eu vi muitas viúvas que estão com raiva de você porque você pediu para não chover. Em Israel. Então, quando Deus disse a Elias que aquela viúva tinha sido ordenada para alimentar ele está dizendo isso. Pode ir que ela tem fé nisso. E Elias foi e ela teve medo. Porque é preciso muita fé para você pegar o que não tem e dar a uma pessoa que você não conhece. Não é? E foi exatamente isso. Ela disse: olha, eu só tenho isso daqui. Sem ter nada, ela só tem isso daqui. E eu acredito que a pessoa que você mais ama deve ser o seu filho, não é isso? No caso era o filho dela. Esse aqui eu vou preparar para o meu filho. E ele disse: não, mas faça primeiro para mim. Ela precisava de muita fé para fazer isso, né? Eu fico pensando, se Elias tivesse feito isso com uma viúva de Israel, talvez ela tivesse expulsado ele de lá. Se você vem para cá, já proíbe a Deus de chover aqui, ainda quer tomar meu alimento. Mas aquela viúva era diferente. E essa história, irmãos, ela mostra exatamente isso. Porque a adoração a Baal, ela nasceu exatamente na cidade dessa viúva, cidade de Sidom. A adoração a Baal nasceu exatamente na cidade dessa viúva. É como se Deus estivesse dizendo assim: você vai dentro lá no coração da idolatria, e você vai ver que lá tem uma pessoa que não é idólatra, é uma pessoa que adora Deus verdadeiro, que crê no Deus verdadeiro. E Elias foi lá e encontrou esse viúva. Toda a história de Elias é uma história que envolve um conflito espiritual, as forças de Deus contra as forças do mal. O rei Acabe, ele mandou procurar Elias em todo lugar, porque ele acreditava em agouro, encantamento. Ele achava que o que Elias tinha feito foi um agouro, um encantamento. E ele achava que pegando Elias e prendendo, obrigava Elias a desmanchar aquele agouro. Então ele mandou procurar Elias para prender e não achou. Não encontrou Elias de jeito nenhum lugar. Até o dia em que Deus disse a ele: agora você vai se apresentar a cara. Vai dizer por que não está chovendo. A mensagem de Deus, irmãos, é uma mensagem muito popular. Às vezes eu fico pensando assim como Elias. Será que não seria bom? Talvez não seria bom para as pessoas, mas não seria bom para elas despertarem, nós fazemos como Elias fez. Pedir a Deus que não chova mais. E de repente você mesmo começar a se prejudicar com a seca. As pessoas são idólatras hoje, do mesmo jeito que eram no tempo de Elias. E Elias se revoltava com aquilo, e muitas vezes eu me revolto, muitas vezes você pode se revoltar também por ver o quanto a incredulidade das pessoas é grande. As pessoas acreditam em imagens, acreditam em entidades e não tem nem como se mexer, liga lá para fazer alguma coisa. Deus fez um milagre através de Elias na casa daquela mulher. A mulher abria como ela fala aqui, a botija, e tirava a farinha no macarrão. Cada vez que ela tirava, mais tinha. O azeite do mesmo jeito. Não acabava. Só acabou o dia quando choveu. Quando chover, vai voltar. Aquela mulher era viúva. Eu não sei, talvez o marido dela tenha morrido até por causa dessa seca. Sei lá, ou não. Mas é bem provável, porque uma seca morria muitas pessoas. Morriam muitos animais. O rei Acabe, ele mandou um dos seus servos sair pela terra procurando que tivesse água para trazer. E numa dessas viagens, o seu servo deu de cara com Elias.
E ele disse: olha, chegou o dia em que Deus vai fazer chover, e eu quero que você me apresente ao rei Acabe. E aquele homem, aquele servo de Acabe, ele é um homem muito fiel a Deus. E ele disse: Deus me livre de fazer uma coisa dessa, Deus dizer que você vai se apresentar a ele, e de repente o Espírito de Deus levar para algum lugar aí longe, e o rei dizer que eu estou mentindo e me matar. Você não sabe o que eu fiz quando a rainha Jezabel pegou os teus servos e matava? A rainha Jezabel pegava os profetas de Deus e matava. E eu abri uma cova no chão, fiz uma caverna e escondi ali 30 parece deles, ou foi mais. Escondi para não matar. E todo dia eu dava alguns servos deles. Foi mais? E todo dia ele dava o almoço, eu fiz isso. E você vai me colocar uma proposta dessa. Se eu chegar com isso para o rei, vai matar. Senão, mas pode ir sem medo, que hoje eu vou me apresentar. E Elias foi e se apresentou ao rei Acabe. E o rei Acabe olhou para ele e disse: já te achei perturbador de Israel. Ele falou assim, ele chamou Elias de perturbador de Israel. Por que ele achava que Elias era perturbador de Israel? Porque, segundo ele, não chovia por causa de quem? Elias. Mas Elias explicou para ele entender, entendeu? Ele explicou para ele: disse: Acabe, não está chovendo por causa de mim. Está chovendo por causa das tuas prostituições, da tua idolatria e da tua mulher. E encheu a terra de idolatria. E é por causa disso que Deus não manda mais chuva. Irmãos, essa será a mesma acusação que as pessoas terão contra os servos de Deus no tempo do fim. Vai ser instituído dias um dia ambiental. Porque os governantes eles vão fazer campanhas de proteção ao ambiente. Então vão criar aquele dia de proteção ambiental. Eles vão criar aquele dia de proteção à família. Tudo coisa positiva, não é isso? Só que esses dias eles vão coincidir exatamente com o domingo. E vão profanar o sábado. Mas imagine aí para você uma pessoa na sociedade que se manifesta contra o dia do meio ambiente, contra o dia da família. Entendeu? Elas vão ser consideradas também pessoas perturbadoras da sociedade. Não porque eles sejam contra o meio ambiente ou contra a família, não. Mas contra o sistema que está transferindo essa santidade ou essa santificação para o dia errado. Então elas serão vistas como Acabe, pessoas que de uma certa forma vão acabar atraindo. Então vai acontecer o seguinte: quantas pessoas instituírem uma lei que obriga as pessoas a guardarem o domingo e que coloque esse domingo como um dia do meio ambiente, um dia da família, isso daí vai ser uma transgressão direta da lei de Deus. E o resultado disso, inevitável, vai ser o quê? Ruína sobre a terra, causa econômica. Porque aonde a lei de Deus é desobedecida, só produz ruína, destruição. As catástrofes vão aumentar. Os terremotos, as tempestades, as enchentes, a seca, tudo vai aumentar. Em decorrência dessa desobediência, dessa transgressão, entendeu? Mas só que essas catástrofes, esses desastres acontecendo, quem é que vai ser usado como bode expiatório? O povo que se recusa a guardar o dia que o governo lançou, o dia do meio ambiente. Eles vão dizer que aquela calamidade, aquele mal está acontecendo porque ainda existem poucas pessoas que estão se recusando a seguir a norma da sociedade. Veja só como a história se repete. A mesma coisa que aconteceu com Elias, acontecerá com o servo de Deus no tempo do fim. Esse mal que vai cair, né? Muitas vezes eu não vou ter, talvez não vou ter eu posso dizer assim, né? A desinibição de fazer como Elias fez, dizer: não, a culpa é de vocês, porque vocês não vão, talvez para falar dessa maneira. Mas a gente vai ter que pregar o Evangelho, para despertar as pessoas para elas entenderem e ter fé em Deus. Amém?
Essa é a mensagem que eu quero transmitir para vocês, irmãos. Deste testemunho. Nós vamos ver agora mais um louvor especial, não é isso? O nosso irmão Jamil. E eu quero que vocês gravem essa mensagem no momento de vocês. Sobre a fé que nós precisamos ter em Deus. A fé que nós precisamos colocar nos servos de Deus, pessoas que realmente têm poder. A palavra de Deus, a mensagem que a nossa igreja prega, a mensagem verdadeira. Se nós dermos crédito e verdadeiramente colocarmos em prática, nós vamos ver milagres acontecendo em nossa vida. Nós vamos ver o poder de Deus se manifestar. E é isso que nós esperamos, nós desejamos. Amém? Confesso humilhado